Apareci, ainda não consegui ver aqui meu vídeo. Você Fechou acha aqui que de é o novo, não sei como. contrário aí. Ah, Aí, pronto, apareci. maravilha. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Com- Tudo certo por aqui, professor. Depois Deixa dessa eu só. brilhante aula aí, aprendi muito. Já vi que você está no consultório. Estou no A Érica é consultório. especialista, mestre, doutora, está aqui, né? Ela fala da gente, ex-aluna, né? Você fez a especialização na Fundec com a gente alguns poucos anos Isso, atrás. Fez o mestrado e doutorado aí na Universidade Federal do Maranhão, tô certo? exatamente. E é professora do curso do Centro Universitário lá de São Luís e fala lá de São Luís, do Maranhão. Isso. Tá. Bom, Érica, não é pouco dizer da alegria de ter você aqui, tá? Não é pouco dizer do orgulho que a gente tem de teu crescimento profissional, da tua atividade como docente, como clínica, né? Da tua penetração como professora, né? Para deixar esse legado que é tão importante para a gente. E o orgulho de ter você aqui porque você faz parte do time que tem por objetivo compartilhar os seus conhecimentos. Eu acho que esse encontro ele tem um caráter extremamente importante que é, é transferir, né, nesse momento, toda essa a prática do professor no sentido de compartilhar o seu conhecimento. Você traz um tema que você escolheu, você traz um tema que você selecionou, certamente você despendeu um belo tempo para poder organizar tudo isso, e você tem o tempo que você quiser aí, né, desse período, para poder fazer essa sua apresentação. Um grande abraço, né, e muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, né, a honra de ter recebido esse convite, a oportunidade de estar aqui agora de manhã participando desse momento. Quero dar bom dia também a todo mundo que está assistindo, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre endodontia e dando continuidade a, ao que o professor Rodrigo Cunha já iniciou, né? Enquanto lá ele está no frio, aqui, né, a gente está no calor. Vocês conseguem ver minha tela já? Eu compartilhei, tá tudo direitinho? Não, tá, Não? é uma Aqui, tela aqui cinza. apareceu. Pronto, é porque tá cinza mesmo, mas deixa eu Ah, passar ótimo. aqui. Tá bom, Pronto, ótimo. agora Maravilha. apareceu? Deu, tudo certo. Pronto. Então, para localizar onde eu estou, né, ele no frio, aqui no calor do Nordeste do Brasil, estou em São Luís. Sou de São Luís, como tu já falaste, né, na apresentação, me formei aqui na Universidade Federal. São Luís aí que é uma cidade de 1 milhão, né, de 1 milhão e 200 mais ou menos mil habitantes, é uma ilha, São Luís, né, então uma ilha a gente está rodeado aí por água em todo lugar, não sei se quem está assistindo já teve a oportunidade de estar em São Luís, né, mas São Luís é uma cidade muito bonita e cercada aí de praia, de uma beleza natural. A gente tem o que a gente chama de a Cidade Nova, né, que é essa cidade que vocês estão vendo aí na imagem, e tem também a Cidade Velha. São Luís, né, por curiosidade, ela é a única capital do Brasil que foi fundada por franceses, mas ela guarda, né, no DNA dela esses casarões coloniais aí que remontam muito, né, à arquitetura de Portugal. Então, por isso, o centro histórico da cidade, ele é um patrimônio da Unesco, um patrimônio cultural da Unesco e tem essas estruturas, né, conservadas e é muito bonito o passeio para conseguir conhecer essa região. Além disso, aqui no Maranhão, vocês já devem ter ouvido falar também, a gente tem os Lençóis, fica mais ou menos a cerca de 3 horas de São Luís, então, vindo para São Luís, conhecer a cidade também, né, ninguém pode deixar de visitar uma cidade, né, geralmente Barreirinhas ou Santo Amaro, que fica perto dos Lençóis Maranhenses, e também, por curiosidade, os Lençóis Maranhenses aí em 2024, né? Vai completar 2 anos esse ano, ele foi eleito Patrimônio Natural da Humanidade. Aqui no Brasil, se eu não estiver enganada, são 9 patrimônios mundiais é, naturais, desculpa, né? Da Unesco, e os Lençóis Maranhenses são uma dessa região. E outros lugares muito bonitos aqui também, Chapada das Mesas, as cachoeiras em Carolina. Então, realmente é uma região muito bonita e fica o convite para quem nunca esteve aqui, né, para
para vir planejar uma viagem. A época do meio do ano é o melhor momento, professor, para estar por aqui, porque geralmente é quando já parou as chuvas, lá nos lençóis, as dunas, né? Aquela região já está a água da chuva, né? Que vai se precipitar ali, então aquilo não tem contato com o mar. Então a água da chuva fica ali, então geralmente no meio do ano, como a gente já teve muita chuva na região, é a época mais bonita de visitar São Luís. Sem contar que no meio do ano também a gente tem as festas juninas, a cultura daqui, o Bumba Meu Boi. Então fica o convite para vocês estarem aqui, certo? E antes de começar a falar exatamente de endodontia, que foi o que tu me convidaste para vir falar aqui, eu quero falar também um pouquinho de gratidão, né? Essa aqui é a minha turma de especialização lá da Fundação da USP, tá aí o professor Zé Luiz no meio de todo mundo. Também nessa foto, a querida professora aqui, Patrícia Ferrari, que me acompanhou de perto, né, durante a especialização, ela ficava como minha tutora, e a quem eu devo, né, muita gratidão, não sei se ela ainda está online aqui na aula, a professora Eliane, a professora Ângela, que não está mais aqui com a gente, mas, né, como eu disse antes, eu ia falar de gratidão, e eu queria começar agradecendo não só o convite do professor Zé Luiz, mas as tantas oportunidades que ele já me deu desde que eu o conheci. Então, quando eu me formei aqui em São Luís, eu me formei em 2004, né? Eu fui para São Paulo fazer uma prova. Na época a gente tinha que fazer prova na fundação, não sei se ainda está assim. E eu fiz minha primeira prova de especialização em 2004 e não fui aprovada. Estudei muito, né? Muito, 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 e fiz a prova e não passei, e sofri aquele baque de uma menina recém-formada, querendo muito aprender endodontia. E o professor Zé Luiz foi muito carinhoso comigo, ele me conduziu dentro do que ele poderia fazer naquele momento. Então, ele falou: Érica, vem cá, faz um estágio. Então, eu comecei a fazer um estágio dentro da graduação da faculdade, para que eu pudesse aprender melhor a filosofia, né, da Universidade de São Paulo, dentro da endodontia. Na época também, professor, não sei se o senhor lembra, você dava aula em Taubaté, e quando eu terminava esse estágio, o professor me colocava no carro dele e me levava até a Universidade de Taubaté e eu fazia meio que um estágio ali ajudando, né, como se fosse um estágio à docência ainda muito cru, porque eu, né, imagina, recém-formada, e quando eu falo de gratidão, eu falo de te agradecer por essas coisas, né, de você dar oportunidade, porque eu sei que tu és uma pessoa que faz isso com todo mundo, que talvez tu enxergues alguma coisa que possa ser diferente, né? E com isso tu muda a vida de muita gente. E assim tu mudaste a minha vida. Naquela época, te admiro muito. Me lembro que ainda nessa época, né, do estágio na Universidade de São Paulo, de quando tu me levavas para a Universidade de Taubaté para dar uma ajuda lá na clínica com os alunos da graduação, eu me lembro como eu comecei a te conhecer como uma pessoa que está o tempo todo se reinventando e que tem uma visão diferente mesmo, né, de tudo, uma visão sempre à frente. Então, na especialização, a gente ia lá no Lelo e tu fazias questão de mostrar para a gente as aplicações do laser na endodontia, quando pouco se falava sobre isso. Me lembro que na especialização, nunca esqueci disso, né? Uma vez tu falaste assim, olha, esse módulo, todo mundo vai ter que usar o raio-x digital. Ninguém queria usar o raio-x digital. Eu ficava numa sala um pouquinho mais afastada, a gente não sabia mexer direito. E eu estava comentando antes de ontem, né? Com meu marido, que também é dentista, falando, né, que hoje em dia eu não sei viver sem o raio-x digital. E há 20 anos atrás, quando o professor Zé Luiz mandava a gente ir para o raio-x digital, a gente não queria ir, porque parecia que ia dar muito trabalho, quando na verdade a radiologia digital veio, né, para o consultório odontológico para fazer uma grande diferença. Então, todas essas coisas, elas me fazem te enxergar como um homem, né? Um professor, um educador, de uma visão à frente do tempo, diferenciado. E tu és tão diferenciado que tá aí, ó, né? Tá aqui promovendo mais um espaço de educação continuada, de troca de conhecimento. E fico muito feliz de ter sido convidada, de ter recebido esse convite teu, como mais uma prova ao longo de todos esses anos que a gente se conhece. É como se tu, como professor, estivesse falando para mim mais uma vez, eu confio em você. E essas coisas, elas não têm preço, mas elas precisam ser faladas. Então, eu não poderia deixar de começar, antes de falar de endodontia, falando um pouquinho também de gratidão. Tá bom, professor? Mas vamos lá. Eu vim para falar um pouquinho aqui de anomalias dentárias, falar das complexidades anatômicas e de coisas que vão acabar, né, desafiando o planejamento convencional da gente.
Eu vou começar falando aqui do nosso sonho de consumo, o incisivo central superior. Essa imagem aqui, tirada desse site, né, do Root Canal Anatomy, do professor Marcos Veciani. Quem não conhece, né, quem nunca acessou, se tiver alguém, é bem bacana, porque além de compartilhar imagens, né, muito ricas de anatomia, que ele conseguiu fazer ao longo dos anos com microtomógrafo, ele também compartilha hoje, atualmente, muitos artigos muito interessantes. Então, é um local também que serve para que a gente continue nessa formação aí, né, continuada nesse processo de formação. Então, é um local muito bom de se visitar. E está aqui, né, essa imagem do professor Marco Veciani, de um incisivo central, o sonho de consumo de qualquer pessoa que faz endodontia, aquele dente que está lá nos livros, né, que é o dente com um canal único, longo, reto, é o que todo mundo quer fazer, né? Quem dera que o consultório fosse só incisivos centrais. Mas o que a gente sabe é que a gente tem desafios, e o próprio incisivo central, ele vai trazer para a gente muitos desafios. Eu vou trazer durante a aula alguns casos clínicos aqui do consultório, mas também vou trazer alguns casos clínicos, né, que estão na literatura para que a gente consiga abrir a cabeça, até porque quando vai se falar de anomalia, como são coisas que muitas vezes não são a rotina do consultório, a gente precisa realmente buscar na literatura para enriquecer mais o conteúdo. Então, esse caso é de um paciente de 50 anos, né, que ele chegou no consultório de um endodontista com queixa de dor latejante, dor espontânea, na região desse incisivo central. E o curioso é que ele tinha um histórico de ter feito tratamento endodôntico desse dente, no dente 21 há 2 meses. E depois do tratamento ele voltou a sentir dor, né, dor espontânea na região. Então, aqui, o que a gente consegue observar? Essa radiografia, na verdade, é uma radiografia que já foi feita com a técnica de Clark, então ela está dando mais ou menos um indício para a gente de que esse incisivo central superior não é um incisivo, né, numa configuração anatômica que a gente esperava encontrar. Essa radiografia, feita pela técnica de Clark, ela está evidenciando aí mais um canal, que seria o canal palatino, né, que foi omitido durante o primeiro tratamento, porque acaba, né, que como era um canal palatino sobreposto com o vestibular, tratamento feito com radiografia, né, claro que possivelmente esse canal não foi localizado. Então, frente a um insucesso, né, e esse insucesso, ele apareceu não só com o início da formação de uma periodontite apical, mas também com a dor do paciente, foi necessária, então, uma reintervenção, e aqui a gente tem o dente, né, reinstrumentado, um retratamento que foi feito reinstrumentado, e obturado, e aqui a imagem tomografia comprovando a presença de um canal vestibular e um canal palatino. Então, são casos do dia a dia que vão realmente tirar a gente do conforto. Então, a ideia da aula é que a gente consiga entender que a cabeça da gente tem que estar muito aberta, porque o professor Rodrigo Cunha, ele falou muito bem da tomografia, é um aliado muito importante dos tratamentos. A gente vai mostrar aqui, né? Eu vou mostrar aqui muitos casos e vou trazer imagens de tomografia, porque a gente usa de fato muito no dia a dia, mas acaba que no padrão do consultório, quando o paciente chega, o primeiro exame que a gente vai ter contato muitas das vezes é a radiografia periapical. Então, a ideia da aula é que a gente precisa realmente estar com a cabeça aberta quando a gente olha essa radiografia para tentar enxergar um pouco, né? Um pouco além do que ela pode mostrar para a gente. Porque a maioria dos insucessos, gente, ele vai começar quando a gente vai tratar dentes diferentes como se fossem iguais. Então, é como se cada dente traz uma história e eu tenho que ser aquela perita, né? Aquele detetive, não é só o detetive do diagnóstico, que eu tenho que saber qual é o dente, se é uma pulpite, se é um abscesso, se é uma periodontite. Não, eu preciso também estar muito atenta a questões relacionadas à anatomia, porque a gente sabe que a anatomia é a o principal foco para que a gente consiga chegar ao sucesso, porque dominar a instrumentação, irrigação, a gente consegue isso com muito treino, mas a anatomia realmente ela pode surpreender a gente a qualquer momento. Então aqui mais um incisivo, né, central superior para provocar um pouco, né, a nossa cabeça. Aqui um incisivo com uma morfologia completamente diferente, um incisivo com duas raízes, dois canais, que foi brilhantemente tratado. Aqui mais um caso de um incisivo com uma anatomia um pouquinho diferente, né? E aí a gente tem um incisivo com dois canais, uma anatomia radicular variando também, caso da literatura. Aqui mais um caso que chama a atenção, um incisivo, um profissional muito atento na radiografia de diagnóstico, a seta aqui está mostrando. Ele viu que tinha alguma imagem sugerindo que poderia ter alguma coisa na região, apesar de não ter, né, a imagem tomográfica,
Nesse momento, ele com uma lima explorou a região e aí ele conseguiu localizar então a presença de um canal lateral e brilhantemente conseguiu conduzir o tratamento, instrumentando o canal principal e esse canal lateral que estava aí passível, né, de ser instrumentado. Então a ideia é essa, é que a gente entenda que as coisas, elas muitas vezes vão sair do que a gente espera, do que é o padrão, e a gente tem que estar pronto para resolver esses desafios, né? Aqui um outro desafio incisivo, incisivo central, que tinha uma câmara pulpar calcificada, apesar, né, de ter um canal amplo, mas um erro no acesso, e nesse erro do acesso o dente acabou sendo perfurado. Então a gente não pode subestimar, porque a gente sabe que a gente tem alterações anatômicas e a gente tem complexidades como as calcificações que podem realmente, em algum momento, trazer uma grande surpresa para a gente e acabar acarretando em um insucesso. Então, desde muito tempo, né, se estuda anatomia, aqui aquelas imagens antigas dos livros de endodontia, quando a gente sabia que esses dentes eles eram diafanizados, ficavam transparentes, métodos, né, que destruíam os dentes. Hoje em dia, com a microtomografia, né, para estudos laboratoriais e a tomografia no consultório, a tomografia Conibin, aí falando de tomografia Conibin de alta resolução, a gente teve um salto muito grande, né, no que a gente pode ver, no que a gente pode diagnosticar, no que a gente pode entender e no que a gente entende que tem que limpar. Porque imagina se eu sei que eu tenho um canal com uma anatomia complexa a esse ponto, eu imagino que só meu instrumento não vai limpar tudo, né? Então, é aquela velha história que é o preparo químico e mecânico. Meu instrumento faz o preparo mecânico, mas eu tenho que trabalhar muito com minha solução irrigadora, né? A depender da minha filosofia com uma medicação intracanal, com a agitação que eu vou fazer do sistema de canais radiculares, para que eu consiga realmente vencer o desafio da anatomia que cada dente vai me propor e conseguir cada vez mais chegar a oferecer para os meus pacientes o sucesso do tratamento, que é o objetivo principal quando a gente está tratando. Então, o principal impacto dessas variações anatômicas que a gente vai ver nos dentes, não só das anomalias, como das complexidades, ela vai estar relacionada não só com o diagnóstico, mas também vai ter um impacto durante o acesso. Então, eu posso precisar reformular todo o acesso. O professor Rodrigo mesmo mostrou algum caso aí que ele precisou reformular onde ele iria acessar, né, onde ele iria intervir por conta, né, do que ele conseguiu observar durante a avaliação tomográfica do dente, como esse molar inferior, e a gente olha que é um molar inferior com 5 canais. Então, claro que isso vai ter um impacto na minha instrumentação, né? Então, eu sei que durante a instrumentação eu vou, né, precisar abordar várias áreas, eu sei que durante o acesso eu vou precisar localizar, né, mais de um canal, mais de 3 canais, que seria aí o meio que esperado para o molar inferior. Eu sei que se eu tenho uma área de istmo, por exemplo, eu vou precisar caprichar muito mais, né, do que eu estou habituada, às vezes, na irrigação, na minha ativação, e dependendo também mudar a técnica, né, de obturação, canais em C, por exemplo, que tem uma anatomia muito complexa, onde só o meu cone principal e o meu cimento eles não vão conseguir sair preenchendo, né, numa técnica de condensação lateral, todo aquele espaço. Então, às vezes, mudar também a técnica de obturação, tudo isso vai ser importante. E um grande ganho que a gente teve, foi muito bacana a aula do professor Rodrigo Cunha ter vindo antes, um grande ganho que a gente teve para compreender essas variações anatômicas foi, de fato, a entrada da tomografia computadorizada Conibin, né? Ele fala aí que há mais ou menos 15 anos, hoje é uma rotina, né, clínica no consultório de qualquer especialista em endodontia, o uso da tomografia, porque ela veio mostrar para a gente coisas que os olhos da gente não conseguiam ver na radiografia. E uma tomografia prévia, antes de um tratamento, quando bem solicitada, bem indicada, né, quando necessária, ela vai mostrar para a gente coisas muito importantes que vão direcionar a gente realmente dentro aí desses 5 pilares do tratamento, do diagnóstico, do acesso, da minha instrumentação com a irrigação, da obturação e a preservação do caso, para que eu consiga realmente vir a ter sucesso no tratamento que eu estou executando. Ele falou um pouquinho das indicações da tomografia, né, de documentos, a gente não vai falar sobre isso, mas só para chamar a atenção que tanto a Sociedade Europeia de Endodontia como a Academia Americana de Endodontia colocam lá na primeira posição quando que eu devo solicitar a anatomia do dente, quando eu preciso a tomografia, quando eu preciso avaliar a anatomia do dente. Então, esse aqui é o carro-chefe da nossa indicação de tomografia computadorizada Conibin de alta resolução dentro da endodontia. Então, aqui um caso que ilustra muito bem isso, né? O paciente aqui na imagem incisivo central,
fiz a radiografia inicial, vejo aí uma grande calcificação, por aqui tem a impressão que tem o canal, mas fica a dúvida, já sei que é um caso que eu não vou colocar o paciente na cadeira e sair abordando de uma forma convencional. Claro que eu vou precisar ou fazer um guia para fazer esse acesso, ou de repente eu vou planejar fazer esse acesso usando insertos de ultrassom, para fazer um desgaste conservador com magnificação. Então eu tenho que estar ali, né, consciente do que eu tenho disponível de tecnologia no consultório e principalmente que antes de fazer qualquer intervenção no dente, que hoje o exame de tomografia ele vai ser o ponto inicial, não só para a gente fechar o diagnóstico, mas para a gente conseguir planejar o caso. Então, aqui, esse corte sagital desse incisivo central, a gente consegue ver bem que o dente ele tem, né, uma leve câmara pulpar, mas vem com um processo de calcificação severa, e a gente só vai começar aqui a encontrar mesmo a entrada do canal a nível aqui de terço médio, né, e já caminhando para o terço apical. Então, como que eu vou planejar o acesso desse dente, né? Então, eu brinco que a endodontia, para mim, virou um pouco de matemática também depois da tomografia. Que aí chega a tomografia, a primeira coisa que eu faço, vou lá na navegação dinâmica, mexo um pouquinho, né, no programa. Primeira coisa que eu faço, vou medir aqui. Ah, meu canal está em 15 milímetros, né? Então, já fiz minha primeira continha, já sei que eu vou ter que desgastar com muito cuidado até chegar em 15. Outras vezes a gente começa a fazer, né, um caso, né, já deve ter acontecido com algum de vocês, e acontece de forma rotineira com quem faz endodontia, e a gente simplesmente fica cheio de interrogações. A gente começou com a radiografia periapical, peça a tomografia, e a tomografia, de repente, vai me trazer uma informação que eu estava buscando no canal em uma região diferente. Então, lá vou eu, meço também onde eu estou. Eu estou aqui nesse ponto, eu preciso ir um pouquinho mais para mesial. Eu faço todo aquele raciocínio, né? Calculo, eu tenho que ir 1 milímetrozinho para mesial. E coloco a matemática, a geometria na cabeça e vou lá e vou tentar localizar o canal. Então, a tomografia ela trouxe um ganho, né, como o professor Rodrigo Cunha falou, nessa palestra dele brilhante, muito grande para a gente no dia a dia como endodontista. É uma ferramenta que a gente não pode tirar do consultório, então ajuda em casos como os de calcificação. A gente também vai ter um grande ganho aí, né, e é muito importante, de acordo com os documentos da Academia Americana de Endodontia, da Sociedade Europeia de Endodontia, quando se pensa em anatomia, que se também solicite esse exame frente a dentes com potencial de canal extra, especialmente dentes anteriores e inferiores, né, os incisivos inferiores. A gente sabe que os incisivos laterais inferiores são os dentes que têm maior chance, né, entre os incisivos de ter dois canais, no sentido vestíbulo lingual, que é um, um sentido que a gente realmente, né, acaba perdendo informações quando faz a radiografia periapical pela bidimensionalidade desse exame. E também eles falam de premolares inferiores, né, pela possibilidade aí da gente ter um canal vestibular e de um canal lingual. Então, que seria muito importante frente, né, a radiografias periapicais inconclusivas que a gente olhe com muito cuidado, que a gente solicite o exame para planejar melhor o tratamento. Assim como, né, dentes com morfologia complexa, e o grande exemplo da gente é o MV2, o tão temido MV2, que a gente já sabe que tem que procurar 90% dos molares, primeiros molares superiores com o seu MV2, então ninguém vai discutir aqui MV2. Mas na aula eu vou trazer, né, algumas coisas mais comuns de anomalias e o que seria mais comum, né, de observar aqui também no consultório alguns casos de complexidade para que a gente possa discutir um pouquinho, certo? Aqui é uma imagem laudo, não na navegação dinâmica. Durante a aula a gente vai ter alguns vídeos também em navegação, mostrando um caso de um molar superior com, né, um tratamento endodôntico prévio, porém que o canal mesiopalatino, o MV2, ele não foi localizado, né? Então tá aqui ele todo sem ter sido localizado. Aqui, ó, o MV2, ele confluente, né, naquela classificação do Vertucci do tipo 2, ele confluindo aqui, se encontrando, né, com o canal mesiovestibular. Então, tá aqui o MV2, também chamado de mesio-palatino, e aqui essa visão, né, bem bacana que dá para ver essa convergência dos dois canais, né? Como havia falado, que engloba a classificação tipo 2 de Vertucci, certo? Então, dentro, né, dessa manhã, vamos conversar um pouquinho sobre anomalias, fusão, geminação, pérola de esmalte, canal em C, radix, né? A gente tem radix entomolares e paramolares, taurodontismo e dentes em dente, né? Selecionei aí essas principais anomalias para a gente conversar e depois, né, já do meio para o fim, a gente fala um pouquinho das complexidades, tá bom? Se tiverem dúvida também, eu sei, né, que acompanhei durante a outra palestra que vocês
estavam colocando no chat, podem ficar à vontade para colocar lá e depois, precisando, a gente faz algum comentário, certo? Bom, fusão, né? A fusão, ela é uma anomalia que ela vai acarretar em dois germes dentários que vão se unir. Eles podem se unir parcial ou totalmente. E eles vão formar um dente com uma característica. Esse dente ele vai ter duas coroas, como a gente olha aí nessa imagem, desse caso clínico da literatura, e duas cavidades pulpares, né? E canais distintos. Então, se eu entendo que eu tenho cavidade pulpar e canal distinto, eu entendo obrigatoriamente que se eu estou diante de uma fusão em que cavidade pulpar e canal é distinto, eu necessariamente não preciso intervir nas duas cavidades pulpares e nos dois canais radiculares. Então, esse caso ele é muito bacana, né? Porque ele mostra um molar que está fusionado com o dente supranumerário. E eu digo que esse caso ele mostra muito mais que a delicadeza, né, do profissional de conseguir observar a fusão, mas também de fazer o diagnóstico correto, entendendo que esse paciente estava com pulpite e que toda a dor que o paciente sentia durante o exame, ele conseguiu perceber que tinha relação somente com esse dente supranumerário que estava fusionado com o molar superior. Por curiosidade, né, eu gosto muito de falar de anomalia quando eu dou aula de acesso especialmente para a especialização, e eu sempre trago na aula um outro caso clínico que eu acho muito interessante, que recentemente eu fui descobrir, né, depois de conhecer aí pela programação do curso o professor Rodrigo Cunha, que é um caso que ele executou, que inclusive ele mostrou durante a palestra, ele explicou muito bem sobre esse caso, o caso de um dente supranumerário que estava fusionado ao incisivo lateral, né? Um caso que ele executou muito bem executado. Eu sou também muito apaixonada por esse caso que está na literatura e sempre uso ele como exemplo durante as aulas, porque ele mostra, mais uma vez, a delicadeza, né? E é a delicadeza que ele teve de identificar a fusão. Ele conta, né, que o paciente veio encaminhado, que a primeira opção era se fazer a remoção cirúrgica só desse dente fusionado, mas que pela tomografia ele observou que como existia fusão, que tentar remover, na verdade, poderia fazer um defeito até periodontal muito grande. E, além disso, o risco de fratura do incisivo, né? Então, aqui a delicadeza de se conseguir entender que a pulpite, né, que o problema está relacionado somente com o dente fusionado e intervir somente onde é necessário, isso é um ganho também muito grande para o paciente e mostra, né, a habilidade do profissional, a riqueza, né, de se conseguir fazer um diagnóstico correto e um planejamento apropriado. Então, a análise da presença e da extensão da fusão, em especial quando a gente usa tomografia computadorizada com NIBIM, vai permitir um tratamento preciso, conservador e com maior segurança desses casos. E aí está aí o caso finalizado que tem, né, na literatura, ele mostrou esse caso por coincidência, já estava na aula, eu não tirei até porque eu achei que é importante para mostrar como ele é um caso realmente que chama atenção na literatura, porque ele mostra uma anomalia que é muito difícil a gente ver, a fusão, uma fusão de um dente supranumerário com um tratamento extremamente bem executado, né? E que evitou, claro, do paciente perder esse incisivo lateral, certo? Além da fusão, gente, a gente tem a geminação. Essas duas anomalias, elas se confundem um pouco, porque a coroa do dente, ela acaba ficando uma coroa mais avantajada, né? Como se fossem duas coroas não unidas. Porque a gente pode ter fusão e geminação de dois dentes permanentes, como a gente pode ter, como nos exemplos anteriores que eu mostrei de fusão, de um dente permanente com um dente supranumerário, certo? Aqui, mais uma vez, né, a gente teve uma outra alteração, aqui a geminação. Esse germe dentário, ele sofreu, né, uma divisão por invaginação e originou um dente com uma coroa dupla, porém o canal radicular é único. Então, lá na fusão, a gente falou que a gente tem câmara e canal separado. Aqui na geminação, a gente tem um canal único. Ora, se eu tenho um canal único, eu necessariamente vou precisar realmente intervir agora em todo o espaço da câmara pulpar. Eu realmente vou precisar acessar, de fato, né? Ainda que eu tenha câmaras pulpares distintas, eu preciso entender que na geminação meu canal radicular vai ser único. Então, eu vou precisar intervir em todo o canal, em toda a câmara pulpar, eu vou precisar realmente tratar todo aquele espaço para que eu venha a ter sucesso no caso. E, claro, o diagnóstico clínico, às vezes, eu só olhando o dente, eu posso ficar confusa. Será que ele está fusionado ou geminado? Hoje em dia, quem vai me ajudar muito a fazer essa diferenciação? Sem dúvidas nenhuma, a tomografia computadorizada. Então, ela é um passo fundamental em diagnósticos de dentes como esse. Então, frente, né, a gente, no dia a dia clínico, com o paciente com essa demanda, a gente entende sim que é muito importante, antes de qualquer intervenção que o paciente faça esse exame,
para que a gente consiga diferenciar de forma bem precisa qual alteração, né, qual anomalia dentária que a gente observa nesse dente, certo? Aqui o canal tratado já, né, os canais tratados, então aqui ele tem 5 canais, então caso, né, de geminação aí, onde se teve um dente com 5 canais, na literatura também, quem quiser depois, tiver interesse de olhar algum desses artigos, só me pedir que eu tenho todos eles separados e posso encaminhar para vocês. E aqui também muito bacana e muito curioso, toda vez que eu mostro isso, todo mundo ri, né, na turma. E eu pergunto assim, quanto custaria esse molar, né? Quanto custaria tratar esse duplo molar, né? Então, será que eu vou cobrar 2 vezes o valor do molar? Por sorte, aí o paciente sem cárie, com uma boa higienização, né? E dificilmente vai precisar de fazer alguma intervenção endodôntica nesse dente. Mas não é IA, é de fato um artigo que mostra um caso e ele classifica lá como se fosse uma fusão com geminação, né? Eu classificaria mais como uma geminação de fato, mas o artigo ele traz, né, dizendo que os dentes estão fusionados e geminados, né? Provavelmente pela presença dessas duas coroas do segundo e do terceiro molar superior. Então, um caso muito interessante que, infelizmente, aqui, para a gente ilustrar, não precisou de endodontia, mas fica curiosidade de como seria tratar um dente como esse, né? Todo mundo ia querer aí poder colocar a mão aí. Mas vamos lá, mostrar um caso clínico aqui para começar a chamar mais a atenção da gente de coisas que estão saindo do planejamento. Essa paciente, né, aqui do consultório sexo feminino, e ela estava assintomática, só que ela tinha uma queixa de uma fístula, né, que aparecia na região do palato há cerca de um ano. E procurou um dentista, um clínico, né, um dentista clínico que já era de confiança dela, ele encaminhou, observou a presença da fístula. O mais curioso desse dente é que o dente não tinha cárie, né, por isso também que ficou aquele espanto, o que será que está acontecendo? Será que é algo periodontal? A paciente, durante o exame clínico, palpação vertical e horizontal positiva, percussão positiva, e aí durante a sondagem a gente viu o envolvimento de FURCA grau 2, e como eu falei para vocês, fístula ativa há cerca de um ano, no mapeamento, né, da fístula, a gente vai conseguir observar para onde que esse cone está indo. Mas a primeira coisa que chamou a atenção foi a anatomia desse dente. Primeiro, o contorno do que deveria ser pela radiografia periapical o canal palatino, né? Um canal palatino muito robusto, que a gente não costuma ver, né? A gente costuma ver a nossa raiz palatina, né, naquela forma mais cônica. Então, deu a sensação, né, que a raiz estava assim, a radiografia foi repetida, nada mudou. Além disso, né, aqui, canal distovestibular, né, mais curtinho, mais ali, canal raiz mesiovestibular ali presente, e essa região aqui que parecia uma raiz a mais, né? Seria um radix, o que seria isso aí, né? Uma variação anatômica com certeza esse dente tinha. E, como eu havia comentado aqui, o mapeamento da fístula, mostrando essa fístula pelo palato, mostrando, né? O mapeamento indo, não foi tanto na região do ápice da raiz palatina, mas indo mais para a região de Fuca. Então, com certeza, eu não preciso nem perguntar o que que vocês fariam, né? A gente cheio de dúvidas, né? Como que esse dente pode, né, sem cárie, estar necrosado, né? Durante o teste com frio foi diagnosticada a necrose e com essa fístula persistente, né? Será então uma doença endoperiodontal? É uma doença endoperiodontal? Será que foi então o problema periodontal que levou à necrose, mas a paciente tinha saúde periodontal, né? O comprometimento somente naquele dente, naquela região? Então, claro que a gente tinha que pedir uma tomografia para olhar melhor. E aqui, para facilitar, já coloquei o corte axial da tomografia, né? E aqui a gente já se depara com uma anatomia completamente diferente, onde se vê o canal mesiovestibular, o canal distovestibular, né? Não tinha o MV2 aí, o mesiopalatino, que bom, né? Porque de outro lado a gente vai ter aí um canal mesiopalatino e um distopalatino, que é uma coisa bem difícil da gente olhar. E justificando também aquele volume tão grande da raiz palatina que aparecia na raiz periapical. Mas vem aqui, ó, essa regiãozinha aí, né? Que na tomografia, essa área né? Hiperdensa, que a gente consegue observar com uma característica bem parecida, né? Com a densidade bem parecida com a densidade do esmalte, que fez a gente fechar o diagnóstico de um dente com pérola de esmalte, certo? E vamos navegar um pouquinho aqui pela tomografia, gravei aqui essa navegação para a gente conseguir observar melhor de câmara pulpar, né? Descendo para o canal radicular, aqui a região da pérola de esmalte que se comunicava, gente, com o istmo aqui, ó, dessa região,
e possivelmente, né, foi o que causou a necrose desse dente. Então, alguma contaminação bacteriana do periodonto que conseguiu atingir essa região e esses patógenos conseguiram, né, irritar esse tecido pulpar, inflamar, necrosou e a presença de uma lesão bem extensa e a pérola de esmalte aí para dificultar um pouquinho o nosso tratamento. Então, um caso muito interessante, que não é comum a gente ver no dia a dia, né? Muitas vezes o dente tem a pérola de esmalte, ele não vai ter nenhuma consequência pulpar que faça com que ele precise de um planejamento de algum tipo de tratamento endodôntico, mas nesse caso foi necessário pela necrose, né, e pelo envolvimento endoperiodontal. Aqui a gente olha já até um leve espessamento aqui na região de seio, né, certamente associado à periodontite perirradicular aqui desse molar superior, certo? Curiosidade desse caso, né, como que ele foi tratado, foram necessários 3 meses aí para a gente conseguir controlar a infecção, que a gente caracterizou pela regressão da fístula, a fístula não regredia, então a gente caprichou muito no protocolo de irrigação, de agitação, uso de medicação intracanal, pasta HPG, hidroxicálcio, paramona e glicerina, muita irrigação, muita agitação com insertos ultrassônicos e controlado esse processo depois de 3 meses, o dente foi obturado e a paciente segue, né, bem se mudou de cidade, a gente não conseguiu mais fazer o controle, mas ela segue bem, promete que toda vez que for voltar em São Luís, vai vir no consultório para fazer o controle e a gente segue aqui aguardando, mais confiante no sucesso, porque a paciente ficou assintomática, certo? Outro caso muito interessante aqui, né, que a gente vai falar também de anomalia, falei já um pouquinho de fusão-geminação, né, e pérola de esmalte. Aqui, um caso de uma paciente, esse caso não é do consultório, é do curso de especialização. A paciente tinha feito o tratamento endodôntico, o tratamento, né, eu não tenho a radiografia digital porque não estava aqui no meu arquivo, estava no arquivo do curso, mas a paciente tinha uma queixa de uma fístula que aparecia na região depois de um tratamento que havia sido executado. E ela contava que ela lembrava que quando fizeram o tratamento desse dente, contaram que acharam só 2 canais. Que ela lembra que demorou um pouco porque o dentista falava que ele não achava o terceiro canal. Então, como ela chegou já, né, para um retratamento, frente a um insucesso, radiograficamente, o tratamento não estava tão adequado, eu me lembro que a gente via aí por essa imagem, dá para ter uma noção, a raiz está um pouquinho aquém, mas a gente resolveu pedir já para, antes de iniciar qualquer procedimento de retratamento, a gente resolveu pedir uma tomografia, visto que a paciente contava essa história de um terceiro canal que não havia sido localizado e que o tratamento já tinha sido executado, né? E olha o que que a gente viu. Vamos navegar aqui um pouquinho nessa tomografia para vocês descobrirem junto comigo como eu descobri a primeira vez que eu vi, né? Então, mexendo aqui nesse corte sagital, vamos mudar um pouquinho ele, melhor de olhar aí no axial. Olha lá o que o corte axial está mostrando. Ah, uma área aqui, ó, de istmo, uma área de canal sem obturação, sem material obturador e o típico clássico, né, canal em C, um canal em C completo, a união completa do mesiovestibular, do mesiolingual e do distal, tanto a nível, né, ali, né, de câmara pulpar, como a nível de canal radicular, explicando, né, a história que a paciente escutou muito bem, o paciente tem dessas coisas, ele chega sempre contando, a gente tem que estar muito atento ao que ele fala, e ela chegou contando realmente que ela lembrava que ela escutava, o dentista falava, né, não acho outro canal, olha, não vou terminar hoje porque não achei outro canal. E a gente conseguindo descobrir, né, então, antes de iniciar o tratamento, a presença aí desse canal que está sendo marcado de vermelhinho aí, o canal em C. Então, o canal em C é quando essa forma da secção transversal da raiz do canal vai ser similar a uma letra C. Às vezes não é um C completo, né? Aqui é um C completo. Às vezes parece mais, eu digo que parece mais uma vírgula, mas para todas essas nomenclaturas a gente usa o canal em C. E o canal em C é importante porque quando a gente nunca, né, teve contato com ele, às vezes, claro, a gente vai ter muita dúvida, né, porque não vai encontrar a entrada dos canais, e em alguns momentos, quando você bota a lima no canal, ele pode te dar uma sensação que você perfurou o dente. Porque como o canal é muito amplo, às vezes a lima dá a sensação que ela está indo para a região de furca. E aí, quando você olha na radiografia periapical, se você for menos experiente, você acaba pensando que realmente acabou cometendo uma perfuração do dente. Então, aqui, trabalhos de microtomografia, mostrando a anatomia de dente com canal IC, aqui bem parecido, né, com a morfologia do dente da paciente,
Aqui também canal em C, então a gente não tem uma união completa aqui dos canais, a gente tem forames independentes. Claro, né, forames independentes eles vão aumentar muito mais a complexidade do caso e vão exigir muito mais que a gente consiga fazer uma adequada limpeza, que a gente consiga chegar até esses forames para que a gente tenha o sucesso do tratamento. É muito mais comum a gente ter muito mais prevalente a presença de canal em C nos segundos molares inferiores, né? Então, aqui a gente tem o canal mesiolingual isolado e o canal distal e o mesiovestibular, certo? Unidos aí nesse formato de C, certo? E nessa região aqui dessa união, claro, sempre lembrando que a gente tem a presença de istmo, que é aquela área muito difícil de limpar. Então, se eu sei que meu instrumento não vai descer, eu sei que eu vou ter que caprichar na irrigação e obrigatoriamente em métodos de ativação da minha solução irrigante, preferencialmente aí usando, né, insertos ultrassônicos ou agitadores, para que a gente consiga realmente levar esse hipoclorito, né, com mais qualidade para áreas que o instrumento não está tocando, certo? Esse outro trabalho, ele mostra a prevalência, né, apesar de ser mais comum nos molares, segundo os molares inferiores, ele vai mostrar a prevalência do canal em C nos molares superiores. E o que foi que ele viu, né? Ele viu 2.227 dentes e ele observou diferentes formatos que ele classificou como tipo A, tipo B, tipo C, D e E, né? E ele mostra aqui que às vezes na câmara pulpar eu tenho uma visualização, né, dessa união dos canais, formando o canal em C. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um canal mesiovestibular isolado, um canal distovestibular isolado e o canal mesiovestibular unido ao palatino. Já que eu tenho um canal palatino isolado, o meu mesiovestibular e distovestibular unidos, certo? Então, aqui ele vai mostrando diferentes formas, né, da gente ter essa união. E ele chama a atenção também que o que eu vejo em câmara pulpar nem sempre vai ser o que eu vou ver, né, aqui a nível de terço médio da raiz. Então, eu posso ter uma visualização em câmara pulpar, como eu tenho aqui na câmara pulpar, né? Eu tenho um C completo, mas lá embaixo eu estou vendo que eu tenho dois canais separados. E às vezes, quando eu chego em região apical, eu posso ter aí três forames independentes ou até mais. Então, em casos como canal em C, gente, também tomografia vai assumir um papel fundamental para que a gente consiga fazer um bom planejamento de como que deve ser a intervenção da gente, quantos forames, né, o dente vai ter, como que é essa anatomia, como que eu vou, né, caprichar e vou, claro, já sei que eu tenho que caprichar muito na minha solução irrigadora, na minha ativação, mas também, principalmente, não adianta eu limpar muito bem e não conseguir selar bem o canal. Então, que técnica que eu vou usar para conseguir fazer um bom selamento do canal? E para esses casos, muitas vezes, né, muito importante é usar uma técnica de obturação termoplastificada, né? Aqui também, ó, um outro exemplo da literatura, né, já no consultório, união do canal distal-vestibular com palatino e o mesovestibular isolado, uma obturação muito bonita que, com certeza, para ter sido atingida, foi necessário uma técnica, né, de termoplastificação, termoativação, que a gente pode conseguir no dia a dia, né, para quem não tem, de repente, um termocompactador, usando um condensador de Max Paden, para que se consiga fazer, então, uma obturação adequada dessa região. Claro, a tomografia é fundamental para que a gente consiga conseguir entender melhor a anatomia e conseguir visualizar melhor onde que a gente vai ter que trabalhar melhor a nossa obturação para que realmente toda essa região complexa consiga ser preenchida, tá bom? Esse outro trabalho muito interessante também, que fala de canal em C, e ele vem mostrar as causas de insucesso, porque, claro, né, essa anatomia é tão complexa, tão difícil da gente conseguir se apropriar dela, né, durante a instrumentação, durante a obturação, muitas vezes vai acarretar em falhas. Então, ele observou em vários tratamentos que foram feitos em canal IC quais as principais causas de fracasso: calcificações, fraturas de lima, infiltração apical, presença de istmo, sobreobturação e regiões de canais não tratados, né? Então, aqui foi tratado um canal, mas aqui provavelmente o mesiovestibular ou o mesiolingual mais atléticozinho acabaram ficando sem, com forame, né, com essa região sem ser instrumentada. E, dentre todas essas causas de insucesso, ele destaca que as duas causas que fazem com que o tratamento do canal em C não funcione é a infiltração apical, então, né, eu não consegui limpar bem, obturar bem, e essas áreas de istmo que não são bem abordadas durante o tratamento, que acabam não ficando bem seladas, seguramente também que não foram bem limpas e que não favorecem o sucesso. Então, gente, canal em C é uma coisa assim que é universal.
sei que é o canal em C, mesmo que eu já tenha instrumentado, que eu já tenha obturado, que aparentemente pareça que eu consegui dominar o caso, paciente de repente com uma fístula regrediu, parece que eu tenho controle da infecção, mas a tomografia ela é fundamental porque a gente precisa entender a morfologia desse dente para conseguir realmente fazer a obturação mais adequada, a técnica de obturação mais adequada que aquele dente vai precisar, certo? Bom, outra anomalia muito comum, né, da gente ver aí em molares é a presença do radix, né? A gente tem tanto radix entomolares como paramolares. Esse radix entomolares, por classificação, é quando a gente tem uma raiz supranumerária, que é localizada na posição distolingual dos molares inferiores, né? Então, ele está na distolingual. Eu costumo, né, quando vejo, é mais comum acabar vendo o radix entomolares. Eu não sei dizer em termos de prevalência, nunca vi, mas é um radix que a gente costuma observar com mais frequência. E o paramolares é quando essa raiz supranumerária vai estar localizada na posição mesiovestibular dos molares inferiores. E é interessante porque não é que é um quarto canal do molar inferior, claro, né? Às vezes vai ser o quarto canal, pode ser até o quinto, né? Se for um molar inferior que já tem naturalmente dois canais mesiais e dois distais, poderia ser o quinto, mas ele não fica na posição natural, né, de um quarto canal, que seria na raiz distal, né? Então eu não vou encontrar muitas vezes ele na raiz distal, naquele achatamento da raiz distal, um mais para disto vestibular e um mais para disto lingual. Muitas vezes ele está deslocado um pouquinho mais para o centro do assoalho do dente, e aí, quando ele está nessa posição distolingual, um pouquinho mais para lingual, e quando ele está nessa porção, né, mesovestibular, um pouquinho mais para vestibular. E é aquela história do MV2, gente. Não é aquele dente que eu estou abrindo e estou enxergando aquele canal, não. Né? Ele é bem atrésico muitas vezes. Então eu tenho que ter muita, né, muita atenção ali quando eu faço acesso de explorar bem minha câmara pulpar. Eu sei, né, que muita gente trabalha com magnificação, mas muita gente também, né, não trabalha no dia a dia com microscópio, às vezes com uma lupa, mas outros não trabalham. Mas a importância da gente ter um espelho muito bom, da gente explorar a câmara pulpar, a gente tem que ser, gente, detetive dos dentes que a gente está tratando. A gente tem que desconfiar de tudo, né? Eu, eu sou uma pessoa, acho que eu fiquei sem bateria aqui no meu fone, mas acho que vocês conseguem me ouvir direito. Estou tirando aqui que ele deu um aviso que acabou a bateria, mas acho que está tudo certo. Se não Tá tiver, me avisa. certo, tudo certo, tá ótimo. Pronto, pronto. Porque achei melhor ficar com o fone por conta do microfone. Mas, como eu vinha falando, então não é aquele canal que eu vou abrir que eu vou enxergar, né? Então, a importância de usar magnificação. Então, às vezes, hoje eu não consigo ter o microscópio antes de ter o microscópio, né? Eu tinha uma lupa, então já me servia ali de alguma coisa com fósforo, já me ajudava a olhar uma coisa mais especial. Mas um bom espelho de primeiro plano também, um Radix, eu garanto para vocês que com muita atenção ele não vai passar despercebido da avaliação clínica de vocês. Então, imagens de dentes extraídos. Essa imagem também sempre mostra nas aulas de uma aluna muito querida, que hoje é professora, né? A Amanda, ela tratou, né, na especialização, quando era aluna, esse radix, né? Que um radix entomolares foi tratado e essa lesão regrediu e a paciente segue bem o caso realizado aí pela Amanda na especialização. Aqui, um outro caso, então a gente consegue ver, né, a raiz mesiovestibular, mesiolingual, a distal, e bem aqui, ó, o radix, né? Como está na posição distolingual, a gente compreende que esse radix, ele é o radix entomolares. E esse caso, ele é muito interessante porque a paciente estava tratando, né, fazendo o tratamento desse dente, a gente já tinha localizado os canais e ela tinha uma fístula, né, que não regredia, né? Que é muito fístula que não regride, esses casos aqui. E isso chamou a atenção, obviamente a obturação não foi feita, após trocas, né, de medicação persistente, a presença da fístula, e com a tomografia a gente conseguiu descobrir que tinha esse radix, que estava com a entrada um pouquinho obstruída, obliterada, calcificada. Então, com o inserto de ultrassom foi possível se abordar a entrada desse canal e fazer o tratamento, o tratamento o acesso dessa região, a limpeza, e isso permitiu com que a fístula regredisse o tratamento, né, pudesse ser concluído o caso obturado, certo? Aqui ilustrando radix paramolares, perfeito? Outra alteração também que a gente vê, né, não com tanta frequência, mas que ela dificulta um pouco o dia a dia da gente, é o toroodontismo, que é quando a gente tem esse desenvolvimento avantajado da porção coronária da cavidade pulpar.
E o assoalho aqui da câmara pulpar, ele acaba se deslocando apicalmente. Então, é aquele dente que a gente tem uma câmara pulpar muito ampla. Então, eu faço a radiografia, né? Facilmente eu vou conseguir observar isso em radiografia periapical. Mais uma vez, a tomografia vai assumir um papel muito importante, porque vai mostrar para a gente de forma melhor como que é a anatomia dessa região. Esse caso também é um caso que está na literatura, que eu sou apaixonada por ele, também mostro em todas as aulas, porque eu considero de extrema habilidade o endodontista que conseguiu, né, conduzir muito bem esse caso de taurodontismo, uma obturação muito bem feita, um tratamento muito bem realizado, e ele conseguiu aqui, né, achar dentro de um dente com taurodontismo o MV2 e garantir que esse MV2 fosse tratado. Porque se ele, né, facilmente, se ele aceitasse, ele, na melhor das hipóteses, né, que localizou mesiovestibular, palatino e distovestibular, ele deixaria aí de tratar, então, esse MV2 e com certeza acarretaria no insucesso do tratamento. Aqui um caso do consultório de uma paciente, sexo, né, feminino, uma mulher de 63 anos, com pulpite irreversível sintomática. Aqui, né, a gente já conseguiu observar que tinha o taurodontismo. Considerando o taurodontismo, entendeu que era importante a solicitação da tomografia computadorizada para esse caso, para que a gente conseguisse ver de fato essa anatomia, certo? Só que como o paciente estava com pulpite irreversível no consultório, aqueles sintomas clássicos de dor espontânea, né? Que não cessava com o uso de analgésico, foi necessário na primeira sessão que se fizesse já urgência, abertura, esvaziamento, e aí sim ela foi fazer esse exame de tomografia para a gente conseguir enxergar melhor, né, como que estava esse canal, esses canais. E aí vamos fazer aqui, gravei, né, o momento da navegação dinâmica aí dessa tomografia. Gente, é muito importante que a gente consiga mexer dessa forma na tomografia, né, que a gente tenha um um software para a gente conseguir olhar, avaliar, porque o laudo ele vai ser muito importante. Às vezes a gente faz a cartinha, né, para o radiologista, para a clínica de radiologia, explicando qual o interesse, mas nada vai substituir a visão do endodontista, que é muito preciosa porque carrega junto uma informação clínica do que está vendo, né? Então aqui a gente consegue ver o canal distovestibular, né? Consegue ver que a gente tem o canal mesiovestibular e o canal mesilingual. Aqui ainda em nível de câmara pulpar, descendo, só uma entrada, o canal mesiovestibular e bem atrésico o nosso canal mesiolingual, né? Então aqui já mostra o grau de dificuldade do caso e que aqui vai se precisar aí do dobro de paciência e de muita, né, muita habilidade manual para conseguir localizar esse outro canal. Então não existe, né, a gente pensar em anomalia, pensar em tratar um dente como anomalia sem solicitar uma tomografia, né? O professor Rodrigo falou muito sobre isso. E acho que essa aula, como eu falei, foi muito bacana ter ficado depois, porque ela vem a reforçar, a mostrar realmente a importância disso em outros casos clínicos, para que a gente consiga fazer o bom tratamento, o tratamento adequado, né? E aqui o caso finalizado, a obturação ela precisou ser cortada um nível mais baixo, porque o reabilitador pediu que ele precisaria colocar uma reabilitação aí dentro dessa câmara pulpar avantajada para conseguir deixar o dente com restabelecimento de estética e função de forma mais adequada, certo? Então, um caso também de taurodontismo que exigiu muita habilidade manual para ser resolvido. E aqui, né, a gente tem falado muito ultimamente de dentes em dente na endodontia. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar em algum dente em dente, mas é um defeito na formação dentária que vai ser resultante da invaginação dos tecidos coronários antes da calcificação, né? Radiograficamente, o que que a gente consegue ver, né? A gente olha de forma bem delineada, como se tivesse um dente dentro do outro, pelo contorno, né, do próprio esmalte. E vocês sabem também chamado aí de dentes invaginatos. Existem algumas classificações bem antigas, mas é uma classificação que é usada até hoje, né? A classificação de Ehlers. E ela vai dividir o dens invaginatus em três tipos: tipo um, tipo 2 e o tipo 3, né? O tipo 3 ainda tem a divisão A e B. Basicamente, no tipo um é quando essa invaginação não atingiu a junção amelocementária, o tipo 2 é quando ela avança, e o tipo 3 é quando a gente vai ter já uma comunicação aí com o periodonto, que pode ser lateral no tipo A ou apical no tipo B, certo? Então, aqui na literatura,
Esse artigo, ele mostra muito bem isso, também quem quiser depois só pedir que eu posso mandar. Então, aqui no tipo 1, a invaginação ela vai estar confinada à coroa e não se estende além da junção amelocementária. A gente consegue ver bem aqui, como se fosse mesmo uma falha no esmalte, né? Como ela é muito pequena e ela não se estendeu além da junção amelo-sementária, a gente diz, né, a literatura diz que existe um risco mínimo de complicações pulpares, mas claro, né, é uma área aqui que o paciente ele vai ter muitas vezes, né, mesmo que ele tenha uma boa higienização, por conta desse defeito, uma retenção de placa na região. Então, é fundamental aqui que se faça o diagnóstico clínico, e nesse diagnóstico clínico, frente à presença, né, que a gente pode ver aqui, dessa invaginação desse esmalte, que seja feito um tratamento preventivo no sentido de selar essa região ou de restaurá-la e monitorar, certo? Porque se a gente deixa essa região dessa forma, a chance, né, do paciente vir a ter cárie, né, por conta de retenção de placa e de alguma contaminação, né, entrar na região, a gente não consegue ter certeza 100% de forma microscópica e como poderia ter comunicação sim ou não com a polpa, então o ideal é sempre selar essa região, certo? Mas dentro, né, dos tipos de dentes em dente, aqui o sinalzinho de legal, porque aqui é quando a gente tem o melhor prognóstico. Então, um tratamento conservador, um bom selamento da região, ele com certeza vai facilitar o sucesso do tratamento. Já aqui, tipo 2, né, a gente já vai ter uma invaginação que vai se estender já aqui um pouco mais preocupante, porque ela vai além da junção, né, cemento e esmalte. E, nesse caso, ela partindo, né, avançando, ela pode invadir a raiz. Só que ela permanece com o que a gente chama de saco cego, ela não tem comunicação com o periodonto. Porém, ela pode se comunicar com a polpa. Então, se ela pode se comunicar com a polpa, eu já entendo que eu tenho risco aqui de complicações pulpares no dente em dente, certo? O meu diagnóstico ele vai ser muito clínico, ele vai ser orientado inicialmente pela radiografia periapical, mas com certeza, né, se eu estou vendo que essa invaginação aqui, ó, a imagem está mostrando, está se estendendo para canal radicular, eu obrigatoriamente tenho que solicitar do paciente uma tomografia computadorizada. Nesse caso, ele foi removido durante o tratamento, né, essa projeção aí de esmalte, e o dente foi obturado, né, ele já estava necrosado, aqui uma presença de uma periodontite apical que era sintomática. Então, nesse caso, o tratamento foi o tratamento endodôntico. Porém, né, no caso do dente que se faça um diagnóstico e que a gente olhe que não tem nenhum tipo de comprometimento pulpar, é o mesmo tratamento que a gente faz no tipo 1. Vai só selar a região de forma preventiva, ou se tiver alguma lesão de cárie, remover, fazer a restauração e fazer o controle do paciente. Certo? Prognóstico, então, aqui mais uma vez bem favorável, porque a gente não vai ter aí nenhum risco de complicação pulpar. Aí vem, né, a nossa dor de cabeça quando a gente já tem esse dente em dente também tipo 3, que a invaginação ela vai penetrar através da raiz e vai se comunicar aqui já, ó, com o ligamento periodontal, certo? Ela pode ter comunicação com a polpa ou pode não ter comunicação com a polpa, certo? No tipo 3A, essa comunicação ela vai ser lateral à raiz. E no tipo 3B, ela vai aparecer como um segundo forame, né? É a subclassificação que existe dentro da classificação de OLERs, certo? Essa classificação bem antiga que ela é usada. Então, aqui, o que que a gente vai pensar para tratamento, né? Claro, se eu estou tendo contato com ligamento periodontal e se eu tiver contaminação dessa região, com certeza eu tenho risco de comprometimento periodontal e, consequentemente, também o risco de complicação pulpar associado. Perfeito? Fundamental aqui, é essencial o diagnóstico clínico inicial, radiografia periapical, mas solicitar para o paciente que faça uma tomografia computadorizada. Tratamento, né? Aí o tratamento ganha um ar um pouco mais diferenciado, porque eu entendo que eu posso ter uma complicação pulpar como uma complicação periodontal, ou eu posso ter somente uma complicação periodontal. Então, o tratamento a gente faz que ele é seletivo, né? Eu posso tratar somente a área da invaginação, caso a polpa não tenha sido infectada. Porém, se a polpa já tiver sido infectada, como é um caso, né, clínico, né, aqui do consultório que eu vou mostrar daqui a pouco, aí a gente vai acabar precisando realmente tratar as duas regiões, tá bom? Então, aqui o prognóstico ele vai variar muito, porque quanto mais complexa for a anatomia, eu posso sair de um prognóstico mais favorável para um prognóstico desfavorável. Porém, eu acredito que com o uso da tomografia e de técnicas adequadas, a gente tem sim a chance, né, de conseguir fazer aí um bom tratamento desses casos, tá bom?
Então, aqui, ó, exemplo que o artigo traz do tipo 3, que é quando o densindente ele se comunica lateralmente, né, com o periodonto. Então, prognóstico favorável aqui desse caso, tratamento muito bem executado. Aqui mais um caso, né? Geralmente, quando vai se tratar essa área do densindente que se comunica com o periodonto, né? A gente vai fazer o tratamento endodôntico, tem que fazer de fato, né? Aquele debridamento, a limpeza, irrigação, instrumentação, mas enquanto o canal principal ele vai ser obturado com gutapeste e cimento endodôntico, essa área do densindente muitas vezes ela acaba sendo obturada com cimento biocerâmico reparador, né? Então, o MTA, vou lá, vou colocar na região para que ele consiga selar essa região, certo? Então, aqui também é um prognóstico favorável desse caso, foi muito bem executado. Já aqui do tipo 3, um pouco mais complexo, né? Então, eu vou ter uma saída apical desse dente em dente. Então, aqui, canal foi obturado com gutapeste e foi usado o MTA na outra região aqui, que é onde eu tenho esse canal da invaginação, certo? Aqui um caso bem legal na literatura, eu vou trazer dois casos, né, do tipo 3, um da literatura e um do consultório. Esse da literatura de uma criança de 9 anos, onde a vitalidade pulpar foi preservada, né? Então aqui a gente consegue ver na panorâmica do paciente que ele tem um incisivo lateral com um formato um pouco diferente. Clinicamente, né, um dente mais conoide, se compara aqui com o outro incisivo central, se olha que realmente está com um formato de coroa, né, um pouquinho diferente. Paciente, então, como eu tinha falado, 9 anos, com muita dor na região, dor espontânea. No artigo ele não fala de ter feito o teste com frio, né? Vou brincar, não sei se é porque foi aí lá no Canadá que o professor Rodrigo disse que lá não dá para fazer o teste com frio, que às vezes já está menos 55 graus, ele brincou que lá o teste é com calor. Mas ele fala que foi feito apenas o teste de vitalidade pulpar elétrica, o paciente não respondeu, mas considerando a idade do paciente, né, e considerando aqui que está se olhando ainda que esse incisivo central inferior ainda está no processo de erupção, né, é um dente imaturo, então seria perfeitamente aceitável que esse dente não tivesse respondido ao teste de vitalidade pulpar elétrica. Então, aqui mostrando o canal principal muito amplo e aqui toda a zona, né, que a gente vai ter de lesão em volta aqui da região onde a gente tem essa invaginação e como que a gente consegue ver bem, né, o esmalte invaginado aqui na região da coroa do dente, certo? Pediu a tomografia pelo diagnóstico, né? Desinvaginatus tipo 3, associado à periodontite perirradicular, né? E em volta também dessa área da invaginação. Então, aqui marcadinho de vermelho, a gente olha, né? O que pode ser uma lesão, mas o dente, né? Apesar de ter respondido de forma negativa, optou-se, né? Por não acessá-lo, porque a gente sabe também que o dente, quando ele está em formação, esse resto do saco embrionário, ele dá para a gente a impressão que é uma lesão, né? Que muitas vezes não é. Então, ele conseguiu ver bem que essas áreas elas estavam bem separadas e optou somente por fazer o tratamento, uma decisão muito correta, muito assertiva de fazer o tratamento somente do dente em dente, né? Então, a conduta do profissional foi o tratamento exclusivo da área da invaginação, então só da área da invaginação. Claro, fazendo um acesso por magnificação, preparo químico-mecânico, então aí usar a solução irrigadora, usar a instrumentação e obturar a invaginação. Essa obturação da invaginação foi feita com MTA, certo? Então, aqui mostrando o caso já obturado, aqui tudo MTA nessa região. Observem que o acesso foi feito somente na direção, foi planejado para ser feito somente na direção do dente em dente, porque se considerou clinicamente, né, pelas condições do dente, que ele estaria com polpa viva, então o canal principal não foi instrumentado, mantendo a vitalidade, né, e o caso foi acompanhado para se ver aí o potencial dessa risogênese, né, desse dente se completar. E olhem que caso belíssimo, após 2 anos, né, que quando o paciente chegou, após o tratamento, a obturação com MTA, aqui, né, o primeiro controle e na sequência, o último controle com 2 anos, a raiz do dente completamente formada e aqui nessa região de grande perda óssea, uma neoformação óssea. Então, reparo periapical e continuidade do desenvolvimento radicular. Então, olha como a gente, né, imagina um menino de 9 anos, né? É uma decisão que às vezes a gente não tem muito tempo para tomar, mas a gente tem que estar realmente muito atento, né? A gente precisa de fato estar muito atento a diferenças que a gente vai ter, né, na anatomia, que vão sim poder
que vão se direcionar a gente, né, para fazer condutas assertivas e para conseguir direcionar de forma mais correta o caso. Então, evitou talvez até desse dente ser perdido. Imagina um dente desse com a raiz tão curta, se tivesse sido feita uma abordagem endodôntica, quanto tempo às vezes esse dente ainda ia conseguir permanecer na boca dessa criança? E agora a gente tem, né, uma criança aí pronta para crescer com o dente com a raiz formada e com um processo, né, infeccioso aí aparentemente controlado, certo? Aqui já um caso do consultório, um caso bem curioso, né? Um paciente de 24 anos, com dor na região do 21 e queixa de edema, ele chegou com um abscesso, é, nessa região. O dente ele não respondeu ao teste de sensibilidade pulpar com frio, então aqui a gente olha o dente 11 e o dente 21, então já se vê aquela coroa, né, muito grande, né? Ficava na dúvida se era uma fusão, né? No primeiro momento, uma geminação, se a gente olha só a coroa, mas quando a gente radiografa, ele já vai contando um pouquinho da história dele, né? De ter a presença desse dens em dente, né? Dessa invaginação. Certo? Claro, né? O paciente chegou desse jeito, a gente já sabe, não tem como pensar em fazer nada. Primeira coisa que eu preciso fazer, obrigatoriamente, solicitar a tomografia. Aqui uma imagem que eu pedi para a IA fazer, né, para tentar mais ou menos mostrar, para chamar a atenção aqui dessa invaginação do esmalte, né, para tentar ficar um pouquinho melhor de ver. Não é bem, né, o que a gente sabe que está acontecendo em boca, mas uma sugestão de como que é essa invaginação do esmalte que a gente não pode ver. E aí, então, aqui a tomografia do paciente, eu brinco que toda vez que eu olhava essa tomografia eu tinha náuseas, né? Porque eu ficava muito concentrada olhando e eu não conseguia, parece que eu terminava de olhar e eu não conseguia chegar a conclusão nenhuma, né? Eu falava, nossa, e agora, né? O que é isso? Mas, enfim, com muita cautela, a gente conseguiu entender, então, né, que a gente tinha aqui essas áreas de invaginação de esmalte do dente em dente, né? E outras áreas, né, que seriam as áreas mesmo do canal principal. A gente classificou esse dente como um dente fusionado, e com dentes em dente, né? Foi como a gente conseguiu classificar. E a partir daí, a partir do acesso, a gente conseguiu localizar cinco entradas de canais. Não em todos eram canais verdadeiros, né? Alguns eram canais formados pela invaginação do dentes em dente, mas um caso muito complexo, né? Que exigiu assim, muita paciência, muito tempo também, porque precisou, né? Foi importante controlar os sintomas do paciente, regressão de fístula. Mesmo depois que a fístula regrediu, ele ainda tinha alguma sintomatologia, então, entendendo a complexidade da anatomia que a tomografia foi mostrar para a gente entendeu, né, que teria que ter um tempo a mais, né? E aí foi muito hipoclorito de sódio, muita agitação para a gente conseguir realmente controlar e fazer a obturação desse caso. Então, mostrando aqui, né, eu não coloquei a navegação porque ele é um pouco confusa, né? E também eu não queria sentir náusea de novo, eu disse que toda vez eu ficava um pouco tonta. E de fato eu ficava, mas aqui eu consegui marcar mais ou menos o que a gente chamou de canal 1, né? Esse canal da invaginação, do dente, certo? E aqui ele terminando no periodonto, né? Sendo aqui a principal fonte aí de que deve ter inicialmente gerado essa lesão, né? E que acarretou na sequência na necrose do tecido pulpar de todo o dente. Aqui o canal 2, né? Aqui o canal 3 parece a mesma coisa, mas são cortes diferentes. A gente via que esse canal 2 e esse canal 3 vai aparecer aqui, ó. Botei essa imagem, eles se uniam, né? Então a gente tinha a fusão do canal 2 e do canal 3. Quando eu estou falando de canais, né? Canais dentinários, a gente fez a obturação, sempre vou entender que a minha obturação foi feita com gutapercha e com cimento endodôntico. E quando eu estou falando de canais, né? De invaginação do dente em dente, a gente colocou MTA na região, tá bom? E aqui mais, ó, o outro canal do dente em dente, o 4, e aqui o canal 5. Então, muito complexo, né? Um caso que exigiu mesmo muita paciência, muita habilidade, aqui com as limas em posição e o caso obturado. Aqui gutapercha, aqui a gente tem MTA e nessa região a gente tem MTA. Esse caso é um caso mais recente, o paciente ele ainda está em controle, ele ainda não voltou para um controle, para que a gente pudesse realmente ver, né? Tem 3 ou 4 meses o caso, então está esperando inicialmente 6 meses para fazer uma periapical, e de repente com uns 8 meses, um ano, a gente pede uma nova tomografia, né? Mas são casos também que a gente precisa entender, né, que a gente sabe que tem biofilme extraradicular, a gente viu a complexidade da anatomia, o paciente ele precisa também ficar ciente desde o início da possibilidade também de uma complementação cirúrgica do caso, certo?
Então, perfeitamente, né, possível, necessário que se fizesse que se faça uma complementação cirúrgica do caso alguma área aí dessas reabsorções elas não sejam reparadas, né? Então, o paciente ele está assintomático, então esse é o primeiro sinal muito bom para a gente, mas ele está ciente também que a gente está acompanhando e que se for necessário uma complementação, que ela vai ser feita, né? Mas de antemão ele já está muito feliz porque ele conta que ele ia em vários dentistas e ninguém queria mexer. Todo mundo falava, ah, não, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso. E a satisfação do paciente, né? A primeira satisfação, acho que pessoal da gente, de conseguir resolver uma coisa mais difícil. Mas a satisfação do paciente de conseguir saber que ele conseguiu resolver aquilo, que parecia que não ia ter jeito, isso, né, não tem preço para a gente, tá? E agora já caminhando já do meiozinho para o fim, já para finalizar, falei um pouquinho, né, das anomalias e vou falar de algumas complexidades anatômicas aqui um pouco mais rápido, mas que podem também dificultar o dia a dia da gente clínico, aqui não mais anomalias que o dente vai ter, mas algumas coisas que vão fazer com que a gente possa vir a ter um insucesso ou que a gente seja surpreendido durante o tratamento, né? Então, que complexidades são essas que teriam impacto na prática endodôntica? Então, molares inferiores, principalmente aí o canal médio mesial, que tem sido falado muito, molar superior, todo mundo sabe do MV2, né? Temos que achar, mas a gente não pode deixar de falar sobre ele. Área de istmos, de reabsorção, de canais laterais, de calcificações da câmara, exemplificar também um pouquinho mais, né, com casos clínicos aqui do consultório. Certo? Então, esse é o molar inferior que a gente está acostumado a ver, mesiovestibular, canal mesiolingual, canal distal, né? E essas áreas de istmo aqui, que a gente precisa aqui na raiz mesial, caprichar na limpeza, mas geralmente vão se dividir e terminar, né, como dois canais separados. Mas cada vez mais, né, a tomografia ela veio para mostrar isso, a presença então desse canal na raiz mesial, entre o canal mesiovestibular e o mésio lingual, que é chamado de canal mésio mesial, certo? Então a gente tem que estar muito atento à anatomia. Ele segue o mesmo princípio do MV2. Eu não vou abrir e enxergar ele me dando tchau, né? Eu às vezes vou enxergar um istmo, às vezes não vou enxergar nada, mas eu obrigatoriamente preciso ir lá com uma lima 10, né? Gosto muito da C-Pilot, C-Plus, né? Que são limas aí com tratamento térmico, que flambam menos. Então a gente consegue explorar melhor essas regiões. Uma lima 10, você obrigatoriamente, uma molar inferior, vai lá e vê o que acontece, né? Às vezes a gente vai se surpreender com uma lima que vai descer nessa região, né? Entre mesiovestibular e mesiolingual. Então, ele pode ser um canal independente, então a gente pode ter a saída de três forames, aqui eu estou em terço médio, mas eu posso ter a saída de três forames, ou ele pode se ramificar, né? Ele pode ter esse forame independente, ou ele pode se unir com o mesiovestibular e o mesiolingual. Alguns trabalhos mostram que é mais comum que ele se una com o canal mesiovestibular. E alguns estudos já mostraram a incidência dele em até 46% dos molares inferiores, certo? Então, é uma área que eu preciso limpar, é uma área que eu preciso estar atenta. E o que que é importante quando eu entendo que eu preciso limpar essa região? Que estudos prévios, eles mostraram que a presença desse canal poderia aumentar a chance da fratura vertical. Então, se fez, né, esse trabalho de 2020, ele foi pesquisar, ele falou, será que realmente esse canal médio-mesial faz com que essa raiz vestibular, essa raiz mesial, ela frature mais fácil? Será que ela muda a resistência à fratura da raiz? E o que foi que ele observou? Ele observou que, embora, né, exista esse canal médio-mesial, ele não é um fator predisponente para a raiz fraturar. O fato do dente ter a raiz, o canal, não vai fazer aqui com que a raiz frature. Mas ele viu que o instrumento que eu escolho para fazer a instrumentação dessa região, ela pode sim reduzir a resistência à fratura da raiz mesial dos molares superiores e levar esse dente futuramente a acabar fraturando. Então, frente a um canal médio mesial, entendendo que ele está localizado aqui nessa região, né? Muito fininha, quando eu tenho pouca, né, dentina ali perirradicular naquela região, então é interessante que eu evite usar, como ele usou aqui, ele mostra o instrumento X3, né? 3007, instrumentos de taper muito grande, instrumentos muito calibrosos, e principalmente de taper muito grande, eu preciso evitar nessa região para que evite que eu enfraqueça e que esse dente acabe depois de um tratamento muito bem executado, com a localização de um canal desse que muitas vezes pode passar despercebido, que esse dente acaba fraturando, certo? Aqui um caso, né, de uma paciente com um canal médio mesial, navegando pela tomografia.
O caso dessa paciente é interessante porque ela tinha sintomatologia, era um menino, na verdade, ele tinha sintomatologia que não regredia. E olha aqui, ó, um, dois, três, certo? Mesiovestibular, mesiolingual e o médio-mesial. E o curioso é que ele se une, né? Ele se une com o mesiovestibular. Um dente bem diferente, de anatomia bem diferente. Aqui o outro corte, ó, mesiovestibular, o médio-mesial se unindo, né? E aqui o mesiolingual. Então, uma anatomia que desafia e que, se a gente não faz tomografia, a gente não consegue realmente conseguir elucidar melhor o que está acontecendo com essa região, né? Então, a gente tem mesiovestibular, médio mesial, mesiolingual, distovestibular e distolingual, 5 canais, né? Bem complexo. Aqui dá para ver melhor que a gente tem 3 entradas, porém, quando a gente chega mais ou menos aqui a nível de fim de terço médio, começo do terço apical, o mésio vestibular, o médio mesial vai se unir com o mésio vestibular, certo? Então, isso é uma informação importante, porque eu sei que o meu cone, né, quando eu for fazer a obturação, eu não vou ter aí os cones descendo, os 2 cones nessa região descendo na mesma medida. Certamente eu vou eleger um canal, que deve ser o mésio vestibular, para que meu cone principal consiga descer, e o médio mesial vai travar aí e parte do caminho, tá bom? Aqui um outro estudo que viu 200 molares inferiores, foi avaliar a prevalência, né? Eu falei para vocês num dos primeiros slides que tem trabalhos que mostram prevalência de cerca de 46%. Aqui ele achou de 37%, então é um canal realmente bem prevalente, certo? Muito mais comum, né? De acordo com a observação dele no primeiro molar inferior do que no segundo, certo? E ele fala mais uma vez, como outros trabalhos, que é mais comum que o canal médio-mesial se una com o canal médio-vestibular, né? Então, nesse caso, a gente teria 2 forames, né? Mais a presença de 3 canais. Aqui, ó, já diferente, ele mostra o exemplo de 3 canais independentes. Então, eu não estou enxergando que ele está aqui, certo? Mas eu vou explorar para que eu consiga, nessa exploração, descer a lima nessa região. Todo molar eu tenho que fazer isso. E aqui, saindo do molar inferior e vindo para o molar superior, o nosso mesiopalatino, né, também chamado de MV2, né? Então, eu digo que quem não aprende a olhar diferente nunca vai localizar o que não está evidente. Ele nunca está evidente, né? O MV2 ele só vai aparecer para quem sabe procurar. Não adianta eu achar que eu vou abrir o dente e ele vai aparecer na minha frente. Não vai, eu tenho que procurar, né? Então, onde eu vou procurar? Eu vou procurar geralmente aqui mais ou menos em linha reta entre o mesiovestibular e o palatino, às vezes um pouquinho mais para mesial, mas ele costuma também estar em linha reta aqui com o meu canal distovestibular. Então, eu preciso procurar. E eu digo que a melhor lima da gente procurar esse canal realmente é uma C-Pilot, né? C-Pilot C Plus 10 é fascinante. Muitas vezes esse dente também, esse canal, ele pode estar com uma obliteração de dentina, uma projeção de dentina na entrada. Então, para molares superiores, eu acho que magnificação, né? Como eu falei, não tem um microscópio, mas precisa investir numa lupa, num fotóforo, para eu conseguir enxergar melhor essa região. O desgaste também dessa região, bem conservador, usando inserto ultrassônico. Eu gosto muito de usar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para quem não conhece o E2D da Helsi, né? Enfim, a gente consegue fazer um desgaste muito preciso e consegue aumentar a chance, né, de sucesso, de localização desse canal sem que a gente tenha nenhum tipo de intercorrência. Então, aqui a tomografia mostrando o mesiovestibular e o MV2, o MV1 e o 2. Aqui, né, no caso, eles confluentes, se unindo, né, naquela classificação 2 de virtude. A gente sabe que muitas das vezes eles vão estar em forames separados, mas aqui eles acabavam se unindo no mesmo forame. E quando a gente observa isso aqui, eu digo que a gente também tem que ter muito cuidado com a seleção da lima, porque quando eles fazem essa união, essa curvatura muitas vezes, né, principalmente do MV2 que vai estar mais atrésico, vai acabar fadigando mais o instrumento. Então eu tenho que ter cuidado quando eu vou fazer uma instrumentação dessa região para evitar de ter intercorrências, né? Aqui um caso do consultório também de uma paciente que foi feito tratamento, né? Já tinha um tratamento antigo de molar superior, aparentemente bem realizado, mas com insucesso. E aqui a causa do problema, o MV2 que não foi tratado, a lesão, e isso aqui já acarretando, né, numa sinusopatia de origem odontogênica, que é uma outra coisa que a tomografia hoje, né, deixa a gente ver que antigamente a gente não conseguia olhar. Aqui no corte, aqui em outro corte, dando para ver também a mesma coisa, o espessamento desse seio maxilar, certo?
Esse caso clínico, eu gosto muito de mostrar o caso clínico de um paciente muito querido. Ele veio, né, já tinha um tratamento endodôntico prévio. O tratamento não estava tão adequado, mas considerando que era um molar superior e a possibilidade aí do MV2, né, para a gente não errar no retratamento, antes de começar o tratamento endodôntico dele, a gente solicitou a tomografia. Esse caso, ele tem mais ou menos 2 anos que foi feito, vai fazer 3 anos, foi em 2023, né? O paciente apostou no tratamento, fez o tratamento, o MV2 foi localizado, né? Aqui a obturação final, né? Dos canais, todo o dente foi retratado, não foi um retratamento seletivo, porque a gente considerou falhas também nos outros canais. Aqui a gente consegue ver bem, né, o canal descendo no mesiovestibular, e aqui no MV2, a H plus extravasado, então tudo perfeito, né? Porém, o que aconteceu com esse caso, né? 2 anos depois, ano passado, o paciente voltou e, para minha tristeza, né, apesar de ter sido feito um tratamento mesmo, caprichando muito no uso de irrigação, de medicação, a gente teve aí o diagnóstico do insucesso, né, de um retratamento, e o paciente repete a tomografia, a lesão permanece, continua, né, apesar de muito bem obturado. É um caso que me deixou bem triste, assim, eu fiquei, poxa, falhou, né? Mas nem tudo está nas mãos da gente tem que lembrar que o principal inimigo da gente na endodontia é essa infecção, que a gente, né, muitas vezes não tem como controlar. Então, após 2 anos, o paciente retornou com sintomatologia, com lesão persistente na tomografia e não teve outra saída, né? Ou ele tirava o dente, né, que a gente não queria deixar ele fazer isso, ou a gente fazia uma cirurgia e se optou, o paciente aceitou fazer a cirurgia. Aqui, a cirurgia logo depois do pós-operatório, a gente, né, vendo aqui a lesão, não foi usado enxerto, e aqui 1 ano depois, o reparo total da região e o paciente segue bem, né? Então, a anatomia, ela vai desafiar a gente vai superar, mas se, mesmo superando os problemas da anatomia, né, a infecção do canal não der trégua, a gente tem que lembrar que a cirurgia vai ser também uma aliada para que a gente consiga resolver os problemas, tá bom? Esse é um outro caso de MV2, gente, né? Aqui visão de tomografia. Na tentativa de localizar o canal mesiovestibular, o outro profissional acabou perfurando o dente. Então, a gente olha aqui a perfuração na direção do canal mesiovestibular, o MV2 aqui, certo? Aqui, ó, o mesiovestibular que tinha sido obturado e o MV2 sem tratamento, né? Então, a gente conseguiu fazer aqui um retratamento seletivo, o canal palatino não foi abordado, certo? E se conseguiu aqui obturar mesiovestibular, MV2, perfuração selada, paciente segue bem, reparou, né? Então, são desafios que a anatomia vai trazer, complexidades anatômicas, mas que a gente sempre tem que estar aí apto a superar, né? Outro probleminha que a gente tem, istmo, né? A gente sabe que regiões de istmo vão acabar, a gente vai acabar tendo presença de tecido necrótico e biofilme após o preparo. Métodos de limpeza vão ter ação limitada nessa região de istmo aqui, perfeito? E a gente tem que saber reconhecer também quem são os dentes, né, que vão trazer esse desafio. Então, raiz mesial do molar superior, né, raiz mesial principalmente do molar inferior, incisivos inferiores, pré-molares superiores, né, segundo premolar superior quando tem só um canal. Então, dentes que têm realmente esse achatamento no sentido médio-distal muito forte, aqui mostrando incisivos inferiores, né, onde é muito comum acontecer isso. E esse caso também é um caso que eu gosto muito de falar sobre ele, porque é de uma paciente bem jovem, né? Ela tinha 16 anos na época, chegou no consultório com um tratamento radiograficamente bem feito, que tinha sido feito já há mais ou menos 4 anos, né? Ela era bem nova quando fez o tratamento, e com uma lesão extensa, e a paciente já tinha alguns sintomas de parestesia, alternando com um pouco de formigamento no lábio na direção desse dente, né? Se eu não me engano, era o 46, né? E com esses sintomas. Então, antes de qualquer intervenção, a gente pediu uma tomografia para tentar entender. Principal suspeita, microbiana, mas será que tem algum fator anatômico que está relacionado? Será que é alguma complexidade? Será que é algum canal que não foi localizado? Era a minha principal suspeita. E, para minha surpresa, né? Quando eu olhei, o que eu vi aqui, ó, raiz mesial, área de istmo, né, que a obturação não conseguiu contemplar, e uma raiz distal muito achatada que não foi muito bem obturada, certo? Então aqui a gente consegue ver bem aqui nesse corte da tomografia, essa região que seria do canal médio-mesial, né, mas na verdade é uma região de istmo, da raiz mesial entre o canal mesiovestibular e o mesiolingual, e aqui a distal, aquela porção mais disto, né, mais distolingual,
completamente aí sem material obturador. Então, o protocolo, agora que eu já entendi a anatomia, que eu já entendo que é o fator que possivelmente colaborou para a permanência de bactérias, né? Então, eu vou adotar meu protocolo de irrigação ativa, né? Vou fazer também agitação, vou fazer uso de medicação e controlado, né? O exudato, se estiver na região, no caso não tinha, né? Controlado tudo, paciente bem, a gente obtura. No caso, ela tinha um sintoma da parestesia, mas a gente precisava obturar e a família foi avisada também que é um caso que possivelmente poderia precisar aí de uma complementação cirúrgica, visto, né, a proximidade dessa lesão aqui com o canal mandibular e o tamanho da lesão. E para nossa surpresa, um ano depois, está aí o dente, né? Dela, da paciente, aí ela já estava com, aqui já é um segundo controle, ela já com 18 anos, neoformação óssea, os sintomas da parestesia regrediram, né? Ela começou a ter essa regressão depois de um mês do tratamento, a gente ficou acompanhando de perto, né? Já que podia ser necessária uma intervenção cirúrgica a curto prazo, e a paciente super feliz que não perdeu o dente, né? E toda vez que ela vem no consultório, é um abraço que eu ganho e a satisfação da gente conseguir resolver realmente coisas mais complexas. Para ilustrar outras complexidades anatômicas que vão desafiar a gente, presença aqui, ó, de um canal lateral. Às vezes a minha lima não vai conseguir, né, passar aqui. Eu mostrei no começo da aula um incisivo com canal lateral que o autor do artigo ele conseguiu fazer a limpeza aqui. Minha lima certamente vai ter dificuldade, mas claro que irrigando muito, né, agitando muito essa minha solução, eu vou conseguir sim, né, uma boa limpeza da área e no momento da obturação, certamente, usando um cimento aí com bom escoamento, um H+, né, eu vou conseguir ter o selamento dessa região. Reabsorções também, a gente não consegue falar muito, né, das complexidades, já falou de muita coisa, mas só para ilustrar também, a gente tem reabsorções internas e reabsorções externas, mas aqui um caso de reabsorção interna muito grande, é um desafio também muito grande, né, conseguir desinserir todo esse tecido pulpar que está causando a reabsorção interna dessa área, dessa ampola de reabsorção, conseguir parar esse sangramento, conseguir também colocar lima na direção do canal, porque é uma dificuldade também muito grande em áreas de reabsorção extensas, porque a gente coloca a lima e ela acaba batendo em outros pontos, né? Mas aí o tratamento conseguiu ser executado, a obturação feita, o paciente também segue bem, assintomático, né? E, para finalizar, não pode se deixar de falar dos casos de calcificação aí da professora, né? Sônia Lara, dos usos de guias planejados com escaneamento intraoral e com o uso da tomografia, para que seja possível se localizar canais com calcificações maiores, com riscos mínimos de perfuração e de outros acidentes, né? Então, aqui o caso que esse artigo mostra. Esse é um caso de um paciente da especialização, no consultório também a gente já tem experiência de fazer já alguns casos. Esse foi o primeiro paciente que foi feito. E ele a gente tem um carinho muito especial, porque foi feito por um aluno muito querido, pelo Anderson, né? Em companhia, inclusive, da professora Camila, que também é uma querida, e que esteve aqui na especialização na época para conduzir o caso junto com a gente, o dente calcificado, o guia posicionado, canal localizado, dente obturado, né? Mas nem sempre a gente vai usar guias, né? A gente também pode, tendo a oportunidade de usar o microscópio, a gente pode também usar insertos de ultrassom e, com a magnificação, conseguir fazer a localização desse canal. Aqui mais um caso, aqui já do consultório, chamando a atenção que quando a gente faz esse guia, né, no começo a gente não sabia disso, esse inserto de ultrassom, desculpa, essa fresa de implante que é usado para cortar o dente por dentro do guia, ela não corta o esmalte. Então, aqui é uma grafite, gente. Sabe grafite 05? 09, mais grossinha, a gente coloca a ponta da grafite aqui para marcar o esmalte na região, passa pelo guia, porque esse esmalte ele precisa ser desgastado com uma caneta de alta rotação, porque se a gente colocar aquela broca em cima do esmalte, ela não consegue descer. Então, depois que você expõe a dentina, aí você reposiciona o guia e com essa fresa sobre irrigação aqui com soro, né, você vai descendo aos poucos no dente até que você consiga, né, chegar na medida que queria e com a lima localizar o canal e fazer a obturação. Então, o guia ele veio também para resolver, né, esses casos de complexidade anatômica, quando a gente tem calcificações mais importantes que aí muito da experiência clínica que se considera, né, que uma tentativa de acesso, ainda que eu use microscópio, ainda que eu use insertos de ultrassom, pode não ser tão seguro, pode representar um risco maior, né, de dificuldade de localização do canal.
Esse aqui, um molar inferior, já não foi feito com guia, né? A tomografia mostrou calcificação na entrada dos canais. Eu gosto muito de usar aqui, ó, a E2D, né? Eu acho que é um inserto fenomenal, fantástico para a gente conseguir fazer o desgaste da dentina e localizar o canal. E aqui os canais obturados, aqui foi feito um tratamento seletivo, né? Somente das raízes mesiais, né? O paciente já tinha tratado. Outros casos de complexidade, bifurcação, né, que vão exigir muito do profissional, habilidade, né, para conseguir posicionar a lima nesses diferentes pontos e fazer uma boa obturação. Queria finalizar, né, depois de falar aí muito de anomalia e de complexidade, lembrando vocês que cada dente vai trazer uma história, que a história desse dente vai ser única, igual a história do paciente. E quanto melhor a gente aprende a olhar, a desconfiar o que a gente olha na radiografia periapical, melhor a gente vai planejar, né? E mais seguro e previsível vai se tornar o resultado. Eu digo que é preciso enxergar diferente. A anatomia, ela não é um detalhe, a anatomia, né, ele é o coração da endodontia, é o principal. Eu tenho que conhecer a anatomia. Se eu não conheço a anatomia, eu não consigo controlar a infecção. Queria finalizar aqui, né, mostrando aqui meu companheiro de consultório, né, de vida também, o Alex, né, eu digo que é muito bom ser casada com um endodontista, porque a gente consegue compartilhar, então a gente vive falando de endodontia, né, e a gente é meio que o plantão tirar dúvidas um do outro, é o apoio, né, às vezes ele tá com um caso difícil, ele fala assim para mim, tu vai conseguir, parece que é provocativo, mas ao mesmo tempo, né, é aquela força que a gente precisa ouvir, né? E quando ele tá com um caso muito difícil, eu tô vendo que é muito difícil, mas eu vou e falo para ele assim: não te preocupa, vai conseguir, né? E aí é eternamente trocando dicas, às vezes a gente atende junto, às vezes separado, mas é uma delícia poder trabalhar assim. E aqui meu segundo ambiente de trabalho, né, onde eu me sinto muito realizada também sendo professora. Inclusive, professor Zé Luiz, eu estava me lembrando, né, que eu fechei um ciclo com o senhor, né? A minha professora de graduação, Soraya, foi sua aluna de especialização. Eu fui sua aluna de especialização e eu já tive uma aluna que foi sua aluna de especialização, a Camila, né? Então a gente já conseguiu aí virar um ciclo, né? Um ciclo bem bonito e eu quero te agradecer mais uma vez, né? Por ser essa luz, né? Eu tento também ser muito essa luz que tu foste na minha vida em vários momentos, esse estímulo, né? Às vezes que tu já me convidaste para fazer alguma coisa desde que tinha acabado de me conhecer, né? Há 20 anos atrás, e falava assim, Érica, né? Vamos aqui fazer isso, Érica, que criou um site, vem aqui, vem atualizar o site. Então, sempre estava me dando um serviço ali, né? Me ocupando um pouco e me fazendo crescer. E eu tento fazer um pouco disso com os meus alunos também, né? Enxergar o que eles podem ir além, porque eu acho que é a nossa principal missão como educador. É isso que vai ficar quando a gente já não estiver, né? Mas ensinando, né? Vai ficar a gratidão no coração de muita gente. O senhor, como eu comecei falando, tem toda a minha gratidão. Muito obrigada, viu, professor? Isso aí, esse é o legado, né, Eric? Esse é o legado. Esse é alguma coisa que a gente pode deixar por aqui, são essas nossas experiências, esses nossos conhecimentos aí, tão bem compartilhados. Eu acho que você passou a tua experiência, né, conduziu com uma forma bastante qualificada todo o teu tema. Eu acho que, de novo, né, como professor e com muitos professores aqui, ou quase professores aqui conectados, é importante que a gente diga que a sua colocação não foi só vinculada ao que fazer, né, durante o caso, né? Muitas vezes a gente está quase muito estreitamente relacionado com aquilo que a gente quer fazer, né? Mas entender exatamente foi o que você colocou, o que está acontecendo para de alguma forma nos oferecer alguma chance antes do fazer, né, do executar. E essa relação foi bastante importante, essa relação que você faz com o próprio diagnóstico, com a indicação criteriosa da tomografia, dos exames, do uso dessa tecnologia que está à nossa disposição, né? Você está no Maranhão, você não está no Canadá, né? Você está no Maranhão. Nós estamos em São Paulo, né? Ah, mas é uma diferença. Não, eu acho que é importante que a gente tenha o conceito da qualidade, o conceito da ética, da prática profissional com qualidade, e é o que eu coloquei agora há pouco, né? A nossa carreira profissional, ela não é um salto, ela é uma escadinha que vai, você fala em 20 anos, né? Você fala em 20 anos, passo a passo, degrau a degrau, tentando construir um DNA profissional, de maneira que agora as pessoas te conhecem, né? Eu coloquei